No vídeo anterior, pra quem não assistiu e quiser assistir, tá aí no canal também, eu tava contando de quando eu quase morri nos Himalaias. I can't feel the baby, mama sicking in bed. I got a world full of worry running wild in my head. I spend all my money just to make ends meet. Aí hoje eu vou falar sobre o segundo dia. A gente descansou do primeiro dia, dormimos tranquilo, achando que já estava tudo resolvido e que dali em diante a gente ia poder curtir a viagem um pouco mais. A gente acordou, tomou café da manhã e já não perdeu tempo não. Foi pegar a estrada, porque a gente tinha pouco tempo. No que a gente foi pegar a estrada, a gente ouviu um urso. Eu não vou imitar porque eu não sei imitar não, mas a gente ouviu um urso fugindo. Só de pensar que ontem a gente estava no meio da floresta, ainda bem que a gente não encontrou. Aí a gente caminhou mais alguns quilômetros e a gente foi atravessar uma ponte. Lá tem muitas pontes porque é muito precipício. E ali a gente já encontrou um cavalo com a perna presa no meio da ponte, suspenso a vários metros de altura, na beira de um precipício também. Juntamos umas 15 pessoas e isso foi muito legal, todo mundo ajudou. E depois de um tempo conseguimos tirar o cavalo. Ele tinha machucado a perna, cada um ajudou um pouco com o que tinha. Eu tirei a faixa do meu pé, que eu tinha torcido do meu pé. Um outro cara tinha remédio, tinha um enfermeiro lá e fizemos um curativo no cavalo. Aí a gente seguiu viagem. Se a gente caminhasse numa velocidade boa, a gente ia chegar no final do dia numa vila. Isso se a gente pegasse um atalho. Não saia da trilha principal, nunca. Aí a gente pegou esse atalho, não tinha ninguém nessa trilha e fomos caminhando, eu e o meu amigo turco. A gente até brincava de quem que era o azarado, depois eu fui descobrir que era eu. E a gente caminhou por várias horas, não tinha tido mais nenhum imprevisto fora esses dois. E começou a escurecer quando a gente chegou na vila que a gente tinha visto no mapa. Só que, cara, é final de tarde agora e a gente veio até essa vila, mas é uma vila fantasma. Acho que não tem ninguém morando aqui. E tava anoitecendo, e tava esfriando, e a gente tava sem água e sem comida. A gente até pensou em ficar lá, passar lá à noite, mas as casas não tinham telhado e as temperaturas eram negativas. Aí a gente tomou uma decisão que eu acho que não foi muito boa, de continuar caminhando nas montanhas durante a noite. A gente ainda tem que caminhar muito. Ah, meu Deus do céu. Como essas mochilas pesam. E tá cada vez escurecendo mais. Minha temperatura tá caindo muito rápido. Hey Brock, tired, right? Yeah. We will do it. Yeah, we can make it. Mas pelo menos, como sempre, a vista é o que compensa. Mas logo já não vai ter nem vista, mas meu Deus, como é lindo. Cara, já é difícil caminhar naquelas beiras de precipício, num terreno extremamente escorregadio, com pedra solta, de dia. De noite, cara, não é uma boa ideia. E aí a gente foi por essa trilha secundária, fomos seguindo ela devagarzinho, se segurando, e caminhamos noite adentro. Aconteceu faz várias horas e acabou a nossa água também. Até que de novo, nos perdemos, mais uma vez. E a gente se perdeu num descampado. Só que ali, além de urso selvagem, também tinha leopardo da neve. E a gente ficou meio que sem saber o que fazer. Aí a gente olhou no mapa e viu que se seguisse naquela direção, talvez a gente encontrasse a trilha. Usamos uma bússola e fomos seguindo naquela direção. Mas aí, depois de várias horas de caminhada, noite adentro, exausto, 3 dias já caminhando sem parar, só se ferrando, aí a gente encontrou uma vilazinha, graças a Deus. Paramos no primeiro casebre que a gente encontrou, que era simplesinho, não tinha nada. Era muito mais do que a gente precisava. Aí você entende, né, que se você tiver um teto para passar a noite e não for dormir com fome, já é motivo mais do que suficiente para você agradecer. Aí a gente seguiu viagem, mas nos outros dias não teve muito imprevisto não. Foi cansativo, foi difícil. São 6 horas da manhã agora. A gente acordou às 4 para fazer esse trajeto, porque hoje a gente vai chegar no ponto mais alto desse circuito, a mais de 5.500 metros de altura. A gente chegou no pico de Torun La Paz, a 5.500 metros de altura, que é uma das vistas mais sensacionais de tirar o fôlego que eu já vi. Muito frio também, assim, muito frio, você não consegue nem respirar direito, de tão rarefeito que é o ar, mas é sensacional. Após dias de caminhada, a gente chegou ao pico Torun La Paz, a quase 5.500
500 metros de altura. O ar aqui é muito rarefeito, então é difícil de respirar. Eu tô um pouco tonto também, mas valeu a pena. Depois de me perder na floresta, depois de quase morrer congelado à noite, valeu a pena. Sou do Paraná, sou de Araucária, tenho raiz em Francisco Beltrão. Nós somos caipira, mas nós somos forte. Hey, my friend. Good. E aí a gente ficava discutindo, eu e esse meu amigo turco, pra tentar descobrir quem que tava levando o azar um pro outro. Um pouco mais tarde eu fui descobrir que era eu, porque eu fui me meter num safari e fui atacado por 2 rinocerontes. Mas essa é uma história que eu conto no próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, dessa história, ou quer saber um pouco mais sobre as tradições místicas ou sobre o mundão aí, se inscreve aqui no canal que a gente vai soltando vídeo e você vai conhecendo um pouco mais sobre a jornada e também desenvolvendo a sua própria jornada.